tema da minha mensagem é uma história e não apenas um momento. Minha proposta é trazer para você uma informação que deve ser recebida por alguém que está preparado para receber um evangelho para gente grande. O apóstolo Paulo fala dessas fases da vida, dizendo: quando eu era menino, eu falava, pensava e agia como menino. Mas chegou um momento que não cabia mais na minha vida o menino, o homem, o adulto, a pessoa responsável, a pessoa que teria que ter o controle, o máximo controle possível de suas emoções, de suas reações mediante as ações ocorridas ao seu redor, precisaria brotar. Paulo entende, principalmente para aquele que iria andar com Jesus, que não cabia em seu estilo de vida uma meninice e que ele precisaria de maturidade. Quando atinge isso, ele olha para algumas pessoas e observa que algumas pessoas também precisam disso, mas ainda não conseguiram alcançar. Então ele diz aos seus ouvintes: eu gostaria de falar a vocês um evangelho para gente grande, uma comida sólida, algo que alimentasse vocês de uma forma mais robusta. Mas eu descobri que ainda não há condições, não houve anteriormente, nem há no momento. Paulo está descrevendo essa estrutura que precisa em algum momento tomar conta da nossa mente, para que possamos estarmos aptos a receber um evangelho preparado para gente grande, preparado para gente madura, um evangelho que vai muito mais, vai muito além de momentos, um evangelho que estabeleça uma história entre nós e Deus, uma história de responsabilidade, uma história de conhecimento, uma história de milagres, para que os momentos cujos quais nós não possamos resolver, Ele entre com providência em nosso respeito. Instruções preciosíssimas para aplicarmos na nossa vida, para que não sejamos dependentes de milagres nessas áreas. Um evangelho que vá além de um movimento superficial, além de uma experiência simplesmente momentânea, ainda que as experiências dos momentos, obviamente, que são os frutos que compõem a nossa história. Então eu quero refletir com vocês mais uma vez. Eu quero usar a experiência de Pedro, a maneira cuja qual Pedro presenciou os momentos de pessoas que foram embora e partiram. Eu vou mostrar um pouquinho isso mais à frente. Os momentos de Judas, pessoas que viveram apenas momentos, espasmos, coisas extremamente pontuais. Mas quando olhamos a vida de Pedro, vemos que Pedro carrega uma história. Então eu quero mostrar isso para você em alguns passos. Esse primeiro culto é meio rapidinho, mas eu dividi em 8 passos e vai ser bem rápido. Eu vou precisar da sua ajuda aí, irmão. Coloque para mim João capítulo 1, verso de número 35. João capítulo 1, verso de número 35, e depois nós vamos ao 40. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Verso 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Toma, ó Deus, a cada um de nós em Tuas mãos e fala conosco. Nós viemos buscar neste dia alimento, ó Deus, para passarmos um período desta semana.
para enfrentarmos os desafios, para enfrentar as demandas do nosso dia a dia. Por isso nos alimente, por isso esteja conosco, ó Pai, para que possamos conduzir esta semana como uma semana extraordinária, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, a história de Pedro começa, na verdade, com a experiência de André. Nós vemos, em João 1,35, que dos discípulos que seguem João, ou seja, que recebem o Evangelho, as boas novas, assim que João começa a pregar, um deles é o irmão de Pedro, é André. André, ele começa a andar com Jesus. Ele ouviu o testemunho de Jesus, ele está desconfiado que Jesus é o Messias, e André então começa essa caminhada, ele com mais um companheiro. O verso 40 diz que André vai chamar Pedro e vai falar para Pedro: achamos o Messias. Essa frase ainda não coloca Pedro no cenário. Me parece que André está falando que ele, mais um amigo ou um grupo de pessoas, tiveram a experiência de ter um encontro com Jesus, ou alguns encontros com Jesus. E é bom externar que Pedro era um homem casado, tinha sua casa, ok? Então provavelmente ele não vivia na mesma casa que André. André também é um homem adulto, está vivendo sua vida. André teve as suas experiências com Jesus. Quando ele começa a identificar que Jesus é o Messias, ele vai dizer a Pedro, seu irmão: Pedro, eu encontrei com um homem, ele ainda não tem seguidores, ele está começando uma exposição de uma palavra bem interessante, e eu estou desconfiado de que este homem, ou ele é Jesus, ou ele está representando. Jesus está prestes a chegar. Eu não posso te dizer que isso está tão claro na mente de André, mas me parece que ele já tem uma boa direção dada por João. E é com isso que Pedro começa, com a história de alguém que esteve com Jesus, a história de alguém que acessou o Evangelho, acessou as boas novas, acessou a palavra de salvação. Ela pegou André e convenceu André de que aquilo era verdade. Então André agora transmite isso a Pedro. É o que vimos no verso 40. Me parece que Pedro, pelo menos na ótica do texto que eu vou ler agora, e não estranhe muitas vezes de ver algo que parece meio que desconectado entre o Evangelho para o outro, porque na verdade eles se completam e não se contradizem, simplesmente estão se completando. Mas Pedro já ouviu. Nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir. Então a história de Pedro começa bem. Ele primeiro está ouvindo a história de seu irmão André. André que teve um encontro com João Batista, e que João trazia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vem após mim alguém aí, e ele está chegando. É isso que João pregava para seus ouvintes: vamos nos batizar, vamos ao batismo com arrependimento, com conversão, com transformação. É com esse conteúdo que André vai embora. E ele então diz: Pedro, achamos o Messias. Achamos. João também estava nessa estrutura. Mas a partir deste momento, Lucas vai narrar. Coloca para mim, por favor, Lucas 5.
Põe a partir do primeiro, eu quero ler o 3. E aconteceu que ao apertá-lo para ouvir a palavra, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, deixa eu diminuir a velocidade porque ela está com libras ali. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Verso 3. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Na narrativa de Lucas, esse é o texto cujo qual Pedro se encontra pela primeira vez com Jesus. Até o presente momento, nós vamos ficar com o texto anterior, com o Evangelho de João narrando que Pedro apenas ouviu falar a respeito de Jesus. Achamos o Messias. Pedro continua pescando. É seu trabalho. É dali que ele tira o recurso para sustentar sua casa. Então é isso. Achamos o Messias, tá bom, achamos o Messias. Tá bom, mas a vida segue. Tá bom, eu me converti, agora eu estou na igreja. Tá bom, mas a vida segue. Amanhã eu acordo cedo para trabalhar. Amanhã eu tenho as minhas obrigações. É assim que funciona. Mas agora as coisas vão tomar um novo rumo. Pedro acaba de colocar seu barco na praia e Jesus já vem reunindo um grupo de pessoas suficientemente grande, não tão grande ainda para incomodar as autoridades romanas, não tão grande ainda para impressionar os sacerdotes, mas já grande o suficiente para que ele não conseguisse ter domínio sobre a situação. Então, apertado por um grupo de pessoas, ele olha e vê uma solução: barcos na praia. Eu vou aproveitar o barco e vou pregar. E é isso que vai acontecer. Ele pega e começa a pregar, usando o barco de Pedro. Que Pedro? O Pedro, irmão de André. Que André? O André que disse para Pedro que Jesus era o Messias. É isso. O que está acontecendo é a formatação de um ambiente sólido, firme, para o evangelho que vai se assentar sobre o Pedro, a ponto de chamá-lo de pedra. Firme, forte, habilitado a suportar as coisas. As coisas começam por ouvir alguém de sua própria casa, que foi alcançado pelo evangelho, mas agora Pedro está trabalhando. Quando Jesus entra no barco dele, num dia ruim de trabalho, num dia que Pedro não pegou nada, Jesus então entra no barco de Pedro e diz para ele: eu preciso do seu barco, vamos lá. Que barco? Um barco vazio. Um barco que, pelo menos naquela noite, não foi muito bem sucedido. É isso. É óbvio que Pedro ama pescar. É um bom pescador. Mas ele não pegou nada. Mas nessa ocasião, após pregar no barco, Jesus chama Pedro para uma pesca. Pedro não concorda muito, pois suas redes já estão limpas. Então para ele não é muito agradável sujar suas redes novamente e ter que lavá-las. Mas ele diz: sob a tua palavra eu vou lançar a minha palavra de quem? Palavra de quem? Que segundo André, quem é? Isso aí, para Pedro ele ainda não é o Messias. Para Pedro ele ainda é apenas um cara que acabou de entrar no seu barco e tem uma boa palavra. O que Pedro tem é a experiência do André, mas a experiência dos outros não serve para fundamentar nossa fé. Não dá para viver um evangelho de longo prazo, um evangelho firme, forte, vivendo de experiência de mamãe, de titio, de vizinho, certo? De movimentos, não dá, não funciona. Nós já estamos cansados de ver pessoas chegarem aqui e partir daqui, às vezes, pior do que chegaram. As coisas precisam ser bem construídas.
E é isso que está acontecendo neste momento. Jesus entra no barco de Pedro e diz para ele: vamos pescar. E Pedro disse: olha, eu pesquei a noite toda, não apanhei nada, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte: onde o senhor mandar, eu jogo minha rede, que eu não estou aqui mais para perder tempo. Certo? Então o senhor diz onde é que está, e eu jogo a minha rede. E Jesus falou: então joga ali. E pronto, ele pegou, jogou a rede. E aí, acredito que você já sabe que a rede veio cheia de peixe. Não dá para levar a rede sozinha. Ele chama o outro barco, que ele tinha uma sociedade com o Tiago e João, filho de Zebedeu, uma pequena cooperativa de pesca, certo? E agora os dois conduzem o barco, mas Pedro está com um problema. Qual é o problema? Aquele não era horário para ter peixe. Ninguém pesca daquele jeito. Aquele horário não é horário daquele tipo de peixe, porque não é só ter muito peixe não, Abner. Tinha que ter peixe bom, era grande, bom e muito. E Pedro era um pescador a ponto de saber que aquele não era horário para se pegar aquele tipo de peixe. Então não é, foi lá, pegou, jogou assim, pegou umas tainhazinhas. Não. Entendeu? Pegou uns peixes bons, umas garopas bonitas. Certo? É assim. E Pedro a rede está puxando. Mas junto com a rede vem o quê? A mente do Pedro. Para pegar peixe desse jeito, numa rede só, essa hora, estou achando que deve ser o Messias. Porque, gente, se tem uma coisa boa na fé, é um início de dúvida. Sim. Uma boa fé começa com uma boa dúvida. Porque quem chega dizendo que acredita em tudo, logo, logo sai sem acreditar em nada. Mas quem chega desconfiado: vou dar uma olhada nesse pastor para ver se é sério. Vou dar uma olhada para nessa igreja se não está afim de tomar meu dinheiro. Vou dar uma olhada para ver nesse ensino aí se bate com a palavra de Deus. Vou dar uma olhada nesse pessoal no que ensina, vou dar uma olhada. Desconfie de todo mundo. Até que prove o contrário, todo mundo é culpado. Não é assim que funciona, né? Até que prove o contrário, todo mundo é inocente. Mas a gente tem que ficar de olho em tudo para ninguém te enrolar. Isso é um evangelho sério. Pedro está puxando, certo? E ele está pensando o quê? Cara, peguei foi muito peixe. Puxa tudo, certo? Segundo Jesus, quando uma rede chega no mar e os pescadores puxam, provavelmente o que se faz é devolver para o mar o peixe pequeno, o peixe ruim, sim ou não? E aí me permita, o texto não me dá mais para fazer isso, eu imagino que não tinha nenhumzinho. Era só peixe grande, bom, bonito e caro. Pedro estava precisando de grana, certo? Quando chegou tudo, que eu imagino Pedro olhando e falou: rapaz, não tem nada para devolver, não tem nada, só peixe bom. Ele selecionou. Pedro já está mais desconfiado ainda. Quem ele é? Quem ele é? Quem ele é? Isso, fique atento aos sinais, porque Deus está tentando mostrar para você que ele é o Messias. Não é para você ficar acreditando na palavra do pastor, no testemunho do outro. Não, não, não. Isso é só o começo da sua história com Deus. Você está entendendo? Já, já Ele vai dar a você as suas próprias experiências com Ele. Pare de viver de experiência dos outros. Fique atento para você descobrir, porque Ele vai se revelar na sua vida como o Messias, o todo-poder. Isso, agora o barco está cheio de peixe, sim ou não? E Pedro está feliz da vida, sim ou não? E Pedro falou para Jesus: o Senhor é um homem santo e eu sou um homem pecador. Então vamos falar: Jesus, não dá para nós andar junto não. Santo, pecador, pecador, santo. Então faz o seguinte, Jesus, obrigado pelo peixe. Aliás, não foi de graça, porque te cedi o barco, pagaste a locação, certo? Agora você pode ir embora, sim ou não? Foi isso que Pedro disse, sim ou não? Porque Pedro está preocupado com o seu momento. Para ele estava vivendo um momento ruim, e agora o momento mudou, era bom, então que Jesus vai embora, porque tem gente que é assim, vai viver de Deus, com Deus de campanha em campanha, vem uma vitória, aí vai embora. Fala para Jesus: Jesus, valeu, eu tenho que fazer as outras 4, porque era 7,
Já recebi a benção na terceira. Dá para tirar aí? Eu tenho tanta fé, ó, ganhei na terceira. Vou rapar fora. Quando eu tiver necessidade de novo, porque tem gente que é assim. Jesus é meio que um utilitário. Precisou, vem. Precisou, vem. Precisou, não está precisando, não vem. Isso não é vida com Deus, não. Desculpa, você pode até viver desse jeito, você tem o direito. Eu só estou aqui para te informar. Pedro falou, vá embora porque o Senhor é um homem santo e eu sou um homem em pecado. Aí Jesus falou o que para ele? Bota aí para mim o verso 10, do mesmo 5 aí. Lucas 5, 10. Bem como de Tiago, aí é a experiência, os filhos de Zebedeu, que eram sócios, disse Jesus a Simão, o que Jesus disse? Não, de hoje em diante, serás pescador de homem. Olha que beleza. Pedro falou, Jesus, ó, pode ir, valeu, que eu vou vender o peixe lá na banca. Jesus falou, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não entrei na sua vida para viver com você só um momento. Eu entrei na sua vida para viver com você uma história. Então, de agora em diante, Pedro, você vai ser pescador de homem. Eu imagino a mente do Pedro. Pescador de homem. Eu não sei o que é ser pescador de homem, não, mas pescar é comigo mesmo. Então, se é para pescar, eu estou dentro. Vamos atrás. A vida de Pedro vai tomar um novo sentido. Eu não sei o que ele pensa dessa situação. Quem é que vai tocar a sua embarcação? Quem é que vai levar os recursos para sua casa? Lembra? Ele é casado. Ele tem uma casa para tocar. Mas a chamada de Jesus, o sentido cujo qual Jesus dará a Pedro, porque a Bíblia só me diz que o dinheiro apareceu no momento de pagar o imposto, uma moeda na boca de um peixe. Mas será que a casa de Pedro ficou desamparada para Pedro dar assistência a Jesus? Se nós pregamos o tempo inteiro aqui que quando somos fiéis a Deus, Deus provê a coisa para a nossa casa, você pode ter certeza que a casa de Pedro, de onde vinha o dinheiro, eu não sei. Quando a gente chega lá, a gente pergunta, Pedro, senta aí. De onde vinha a parada? Fala comigo. Mas que tinha. Pedro está vivendo um novo sentido. Ele agora vai começar a andar com Jesus. E se ele vai andar com Jesus, é lógico que Lucas, capítulo 4. Bota aí Lucas 4:38. Amém? Deixando a sinagoga, Jesus foi para onde? Isso. Se vai viver com ele uma história, para onde é que ele tem que ir? Para casa. Porque a nossa história está onde? A nossa casa aqui só estão nossos momentos. Já você está indo embora. Certo? Na igreja fica seus momentos, no trabalho fica seus momentos. Com seus amigos ficam seus momentos, mas na sua casa fica a sua história. Então, se Pedro vai viver uma história com Jesus, Jesus vai para onde? Para a casa dele, certo? Um dia você vai ter a oportunidade. Quem aqui já foi em Cafarnaum, por exemplo? Levante a mão. Cafarnaum, a turma que já foi. Isso. Então vamos lá, me ajude aqui. Cafarnaum. A casa da sogra de Pedro está aqui onde eu estou. Aqui onde eu estou. Certo? No portão da igreja, ali no portão azul, está a sinagoga de Jairo. Lembra disso? Quem foi lá? Certo? Vamos fazer o contrário. De lá para cá. Lá está a sinagoga. Certo? Aqui está a casa de Pedro. E a uns 20, 30 metros atrás da casa de Pedro está o mar. É assim que funciona. As coisas são muito mais próximas do que você pode imaginar. Então preste atenção no que está aqui. É essa a sinagoga, certo? Aquela sinagoga do Jairo, é essa aqui. Então, deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de... Então preste atenção.
Jesus era alguém que frequentava a casa de Pedro. Isso. E tinha um problema na casa de Pedro. O que era? A sogra dele estava com a febre muito, e Jesus curou a sogra do Pedro. Olhe bem, a história de Pedro começa com a palavra do André, com a experiência de Pedro vivendo, certo? Uma experiência profissional, um ambiente que ele sabe. A partir daí então, Jesus disse: a partir de agora você vai andar comigo e vai ser pescador de homem. Então tá bom, vamos embora. E se eu vou andar com o Senhor o tempo inteiro, nós vamos ter que estar muito próximos. Então, o Senhor vai para minha casa. Porque não existe evangelho de verdade que não seja real dentro da nossa própria casa. Não tem. Senão você vira Naamã, sabe? Um Naamã sem o poder de Deus. Um homem que passa no cavalo, na sua indumentária, certo? Aprisionado por todos os elmos, ali cobrindo a sua fragilidade, cobrindo a sua doença, a sua lepra. Mas todas as vezes que Naamã chega em casa, o elmo tem que sair do corpo, o cavalo fica do lado de fora, e a mulher de Naamã tem que conviver com quem ele é de verdade. Por quê? Se eu vou viver uma história com você, ou com Jesus de verdade, pergunte a meu filho, pergunte a meu cunhado, minha nora. É lógico que eles vão narrar meus defeitos, porque todas as vezes que alguém anda perto demais de você, ele conhece coisas de você que os de fora não conhecem. Eu não estou falando de perfeição, não é isso. Eu estou falando de cristianismo, de alguém olhar para você e dizer: olha, é cristã, é cristão, convive comigo na mesma casa, tem defeito, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer aquilo outro. Não é disso que eu estou falando. Mas um Cristo que vai acompanhar Pedro dentro da sua própria casa, e vai começar a ver os milagres acontecerem na sua própria casa, na sua própria família. Você crê que Deus vai fazer milagres na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, nos seus pais? Amém? Isso, nós temos que viver essas experiências de um Cristo que vamos levá-lo para dentro da nossa casa, para vivermos com Ele nossas próprias histórias, não histórias dos outros. Mas Pedro já viveu uma experiência profissional na pesca, deixou a profissão de lado e fez uma adaptação pescando homens. Pedro leva Jesus para dentro de sua casa, mas agora as coisas vão ficar mais interessantes. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 37, depois de Mateus 17, 1. Marcos 5, 37, isso. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Note que André não vai mais aparecer. Note que a aparição de André, ela é bem pontual. André era um indivíduo que é discípulo de João, um dos primeiros a receber a fé. André era o camarada que apresenta Jesus para Pedro, mas a atividade de André no convívio com Jesus não é tão grande quanto a de Pedro, Tiago e João. Esse texto aqui é o texto que Jesus ainda está em Cafarnaum, agora vai visitar a casa de Jairo, onde a menina acaba de morrer. Olha só. A história de Pedro com Jesus dá a Pedro a oportunidade de presenciar coisas, de viver coisas que poucos discípulos viveram. Poucos. Quando olhamos para esse texto, ele é bem claro: não lhe permitiu que ninguém, a não ser Pedro. Note que as coisas mais expressivas, significantes, Pedro está sempre presente, ele está sempre envolvido, ele está sempre arrolado, ele está sempre atrelado. Pedro está sempre vivendo aquelas coisas. Ele vai ver a filha de Jairo sair do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Você está entendendo o que Jesus está tentando construir com ele? Não é uma coisa superficial. Não. É algo firme, forte, são experiências sólidas. Por isso que Pedro sobrevive à traição.
aquilo que ele fez com Jesus, as mentiras, a covardia, a dor, voltar à pesca. Ele fez tudo isso. Mas ele era alguém firme, forte, vivendo coisas particulares com Jesus. Que é outra, Mateus 17:1, coloca aí. Isso. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular. Está lá, Monte da Transfiguração. Está lá. Quem é que está lá perto, vivendo aquilo, tendo aquelas experiências, vivendo aquelas histórias? Quem é que vê Jesus sentado na sua casa? Pedro. A maneira cuja qual ele se relacionou com Jesus foi uma maneira forte, a ponto de viver coisas particulares, mas crescentes, firme. Não é alguém que chega num ambiente e é arrebatado por algo que sequer é capaz de controlar, de entender, de administrar. Aí é obviamente que levanta a mão no domingo à noite e segunda-feira não sabe mais o que faz. A história de Pedro vai se desenrolando, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, ele vai tendo experiências. Está lá, Jesus ressuscitou um morto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Pedro estava presente. No momento da transfiguração, Pedro fica: Senhor, é melhor a gente ficar aqui, não queremos nem ir embora. As experiências que ele está vivendo vão fortalecê-los, ou fortalecê-lo, transformá-lo nessa pedra. Agora, Mateus 14:28, preste atenção. Esse é um dos textos que eu mais gosto. Mateus 14:20. Põe o 28. Isso. Faz o seguinte, bota o 22. Deixa eu ler para eles. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse para o outro lado, certo? E fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vamos lá? Pode ir até o 28. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, isso. Olhe para mim. Jesus diz aos discípulos, note que o ensino, ele vai crescendo. Marcos capítulo 4, 35, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, passemos, eu vou com vocês. Mateus 14, 22, logo disse Jesus: passem no barco para outra margem. Passemos, Marcos capítulo 4, vão vocês, passem vocês sem mim. Marcos, vamos todos juntos. Mateus, vão vocês, que eu vou depois. Note que a lição, ela vai tomando uma dimensão maior, ela vai crescendo, como a vida de Pedro foi assim. É assim que foi. Foi assim que ele foi construindo a sua estrutura. Então agora Jesus diz: vão vocês que eu vou depois. Tá certo? Eles obedecem. O vento é contrário, escurece, eles estão com medo, está ventando, certo? Quando de repente Jesus aparece andando sobre as águas para os 12 discípulos. Entendeu? Dentro do barco estavam todos os 12 discípulos. Tá certo? Os valentões, Tiago e João, estavam lá.
O amiguinho íntimo de Jesus, o mesmo João, que fora valentão e que agora teve o coração quebrantado, está tudo lá dentro, tá certo? Mas quando a situação ficou difícil, eu descubro que a história de Pedro veio bem a calhar. Bom, eu escutei do meu irmão André. Eu vi ele pescar num momento que não tinha como pescar. Eu levei esse indivíduo para dentro da minha casa. Olha só, certo? Eu vi tudo que vi. Então, Jesus, o senhor que está andando aí em cima d'água falou que é ele? Está escuro, eu não estou enxergando direito. Mas, se é o senhor que está andando em cima d'água, eu vou querer andar também. Manda eu ir aí que eu vou. O senhor mandou jogar a rede, eu joguei. Então, se o senhor falar, vem, eu vou. Jesus falou. Jesus poderia falar, ô Pedro, deixa de palhaçada, Pedro, vai vir aqui fazer o quê? O negócio assim, mostradinho, né? Quer fazer o que aqui, Pedro? Hã? Jesus falou isso? O que Jesus falou? Vem, Pedro. Sai do barco, cara. Sai, vou te dar essa moral. Você quer viver o que ninguém está vivendo? Então comece a fazer o que ninguém está fazendo. Você quer viver um incrível, sensacional? Eu estou do seu lado, você pode viver. Agora, não queira viver comigo um momentozinho, não. Vamos viver uma história firme, forte, dura. Eu vou dar a vocês experiências extraordinárias. Vou dar a você comunhão nas orações, na leitura bíblica, no jejum, você está entendendo? Vocês vão sentir a minha presença, a presença dos anjos. E pronto, agora o negócio tem que... Faz igual o bandido carioca, cai, mas cai atirando. Entendeu? Poxa, firme, forte, porque a gente está cansado de ver gente chegando e gente indo e embora. Porque o evangelho nunca pode ser um evangelho forte, porque as pessoas não estão preparadas. Pedro começa a viver o impossível. Eu gosto desse texto, já preguei diversas vezes. Pensa, Pedro saindo do barco. 11 caras dentro do barco, olhando, um andando, e Pedro. Agora diga para mim, de coração aberto, que tipo de sentimento você acha que tinha no coração dos discípulos que ficaram dentro do barco? Afunda. Quer ver que vai afundar? Quer ver que vai afundar? Vai afundar. Está dando sorte. Já afunda. E Pedro foi, sim ou não? Sim ou não? Vamos imaginar depois, quando Pedro volta. Quando Pedro volta para o barco, seguro na mão de Jesus, porque Jesus também não deu mole, não. Você note que quando Pedro está quase chegando perto de Jesus, Pedro olhou para o vento e falou, nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Aí ele começa a afundar. Jesus falou assim, segura aqui, homem de pouca. O que Jesus está mostrando? Vai andar sobre as águas, está pensando que é machão, mas para andar de verdade tem que estar seguro na minha. Vamos voltar, tu saiu sozinho, volta comigo, vamos lá, Pedro. Agora Pedro dá até para chutar assim a onda, não é? Está agarrado aqui. Quando Jesus entra no barco, o que os discípulos falaram? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Pedro deve ter falado, agora é. Mas quando eu estava indo, falou fantasma. Quase que eu não fui, porque botaram medo em mim. Porque quando Pedro estava indo, alguém gritou, fantasma, não vai não, que é furada. Mas Pedro está vivendo coisas extraordinárias, sim ou não? Mas agora vai ficar difícil de novo. Mateus 16, 17. Mateus 16, 17. Então, o que aconteceu? Jesus lhe, bem-aventurado és Simão Barjonas, ou seja, Pedro, porque não foi a carne e o que tu revelaram, mas
O meu Pai que está no... Depois você lê, ó, estava discipulada tudo. Os apóstolos, tudo lá. Aí Jesus falou assim, gente, quem vocês dizem que eu sou? Ó, um falou, o pessoal está falando que o senhor é Jeremias. O outro falou, o senhor é Elias. O senhor é outros, qualquer um dos profetas, é o que eles estão falando. Aí Jesus falou para quem? Para Pedro. E você, Pedro? Quem você diz ser o filho do homem? Pedro falou o quê? Vamos voltar. André me apresentou. Me ajuda aí. Pesquei num horário inadequado. Ele curou minha. Eu vi a filha do Jairo ressuscitar. Vi a transfigurar. Andei em cima. Aí, maluco. O senhor é o Cristo. O meu irmão André bem que estava certo. O senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, nota o que Jesus falou na frente de todo mundo. Aí, Pedrão, tu é fera. Vou aplicar numa linguagem nossa. Tu é massa. Entendeu? Porque o Espírito de Deus foi que te revelou. Aí eu imagino Pedro, Espírito de Deus, ó, em mim. É isso aí, eu tenho, você não tem, o Espírito de Deus. Que tem gente que qualquer coisa que tem, é o Espírito de Deus, está nele, não está em nós. Viu um vulto, o Espírito de Deus, e nós não vemos nada, nós não vemos nada. Nós não estamos vendo o olho fechado. Foi bom ou não foi? Sim ou não? Ter Jesus dizendo que você, o que te revelou é a presença do Pai. Verso 23. Vai embora não, crente. 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, ô Satanás. Eu fico imaginando, se eu falasse isso com você, beleza? Pensa, numa conversa entre eu e você, eu falo, ô Satanás, você sai daqui, volta para Nova Iguaçu. Isso. Pensa. Se já não tinha desviado ele, a mulher dele, os filhos dele, até de outra igreja, que pastor louco é esse? Que chama a gente de Satanás? E Jesus falou para o Pedro. Sim ou não? Porque se você vai andar com Jesus, tem que saber receber elogio, mas tem que saber receber repreensão. Se você quer vir para a igreja para escutar só o que você quer, vai para casa, põe a cara no espelho e fala. Que aí você escuta o que você quer de você mesmo. Porque se nós vamos andar com Jesus, tem dia que nós estamos tinindo, cuspindo fogo, igual dragão. Tem dia, meu filho, que nós estamos um picolézinho, assim, querendo morrer. Eu quero morrer. Tem até música que fala isso, olha lá. Acho que deve ser composta nesse ambiente de dor. Quer morrer, então morre, miserável. Porque tem dia, não, Pedro está assim, eu gosto dele porque ele vai andar com Jesus e está sempre pronto. Cheio de Deus, sou eu. Satanás, também sou eu. É que não trabalho full time, eu sou freelancer, na verdade. Hora estou lá, hora tocar, é aqui, não sei, certo? Eu não sei. Mas eu gosto do cara que é um cara que está preparado, porque vai ter dia que você vai encontrar gente na igreja que vai te aborrecer, que vai dizer para você, não vale a pena estar na igreja. Mas vai ter dia que você vai dizer, eu estou no lugar certo, Deus está aqui, louvado seja Deus, Deus está curando, Deus está fazendo, Deus está libertando, louvado seja Deus. E pronto, vida que segue. E os 2 dias você está aqui. O dia que você está afim, você está aqui. O dia que você não está afim, também está aqui. Não está com boa cara, também não quero ninguém. Não é a igreja do Coringa não, maluco. Tem dia que a gente chega aqui e está invocado, não é assim? Bravo! E louvado seja Deus, porque é gente. Vai, Batman, vai embora. Certo? Se vê. É verdade, cara. Que loucura é essa? O evangelho para gente grande. O Pedro está lá, vivendo o período dele, sempre pronto. Estou cheio de Deus, estou. E o Satanás também visitou.
Já foi, mas passou por aqui. Amém? Não pode passar do horário, não? Agora vamos aqui terminar. Eu nem falei os números, né? Pois era o 7 esse. Agora nós vamos para o outro. Mas também quando fala número assim, o pessoal desanima. Porque quando a gente fala 8 pontos, se o segundo já for ruim demais, igual o primeiro, você vai fazendo as contas, ainda tem 6, meu Deus do céu. Se eu podia voltar durante esse culto e me arrebatar. Você está rindo porque hoje está legal, tem dia que está difícil. E você não pode falar comigo, minha mulher que fala. Às vezes acaba o culto, rapaz, não preguei nada. Sabe aquele dia que você não fala nada com coisa nenhuma? E pior, acaba o culto, as pessoas vêm, diz, palavra boa, hein, pastor? Deus te usou. Aí eu entro no carro com minha mulher. Minha mulher fala, Cláudio, meu filho, que foi isso? Rapaz, ninguém aguenta, não. Bom, quando for assim, me avisa que é para eu não vir. Oitavo, para terminar, para você saber que é fim. João capítulo 6, verso 66. João 6, 66. 666, isso aí, Iago. O cara já está vendo o anticristo. No texto bíblico, meu Deus do céu. Mas eu aprendi. Tem gente que não é 666, não. Tem gente que é 333. É, porque a 666 é a besta. 333 é só meio besta. Vamos terminar aqui. Diante disso, muitos dos seus e já não andavam, verso 67. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também... Cara, estava ruim de andar com Jesus, estava nervoso, chamando Pedro de Satanás. E agora o pessoal está indo embora, Jesus falou assim, vocês também não querem... Será que vocês... Perguntou para quem? Para todo mundo? Ele perguntou para quem? 12 indivíduos. 12. Não foi duro com todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para receber a mesma medida. Jesus não está tratando todo mundo, não. Ele está treinando os seus. E agora ele pergunta os 12. Será que vocês também querem se retirar? 68. Simão Pedro, a ele aí, ó, respondeu o quê? Senhor, para quem iremos? Nós, o Senhor, tem as palavras da vida. Pedro está dizendo, Senhor, se está chovendo, se está fazendo sol, se o louvor veio, se não veio, se cantou afinado, desafinado, se o pregador pregou bem, se pregou mal, se me receberam bem, se não me receberam. Senhor, eu vim aqui para receber uma palavra de vida eterna. Eu vim aqui para receber um evangelho para gente grande, para gente que sabe lidar com aceitação, sabe lidar com rejeição, sabe lidar com preconceito, sabe lidar com qualquer coisa, com incompreensão. É isso aí. Porque quando a gente vai sair daqui agora, é nesse ambiente que nós somos expostos. E nós precisamos sair daqui como Pedro. Pedro. Olha bem, Jesus foi preso. Todos os discípulos foram embora. Pedro, então, tenta seguir Jesus de longe. E aí alguém encontra Pedro e o reconhece fisicamente e diz, cara, você era da turma que andava com Jesus. Pedro falou, não sei quem é ele, não. Você está me confundindo, então tá bom.
Tá certo. Um pouquinho mais à frente, Pedro é visto novamente. E alguém novamente o identifica, talvez mais pela aparência do que propriamente pelo comportamento. Mas a última vez que Pedro é identificado, a pessoa diz para ele: não, você é um deles, você fala como eles, você se comporta como eles, não adianta dizer que não é, porque você é. Então Pedro começa a mudar seu vocabulário. Se fosse numa linguagem nossa, falar uns palavrões, falar umas palavras cujas quais nós sabemos que quebrariam nossos princípios, para ele passar despercebido. É nesse momento que o galo canta. É pós esse momento que nenhum dos discípulos mais quer andar com Pedro. Aliás, eles não querem nem ser vistos juntos. Para receber o Espírito Santo, só recebe por causa de uma ordem: fique em Jerusalém, no cenáculo, porque eles não querem ser vistos juntos. E Pedro, para despistar, sabe o que ele faz? Ele pega o barco de novo. Quando Jesus vai encontrar com Pedro, Pedro está pescando com sua turma. O que indica que ele sofreu bastante para chegar onde chegou. Ele construiu uma história com Jesus. É verdade. Judas já está morto. Já tirou a própria vida, não suportou. Pedro não. Pedro teria que olhar os olhares dos discípulos, a desconfiança. Mas ele sobreviveu a tudo isso. Porque o Evangelho, gente, é um Evangelho para gente grande. Vamos embora, vamos para cima. Vamos lutar, vamos crescer, vamos expandir. Vamos viver as nossas experiências com Jesus. Vamos aprender a receber uma palavra boa, uma palavra ruim, a ser aceito hoje, muitas vezes rejeitado amanhã, a ser hoje ovacionado e amanhã. Porque às vezes o mesmo grupo vai fazer as mesmas coisas. Às vezes as coisas mudam muito rápido, irmãos. Nós não temos dimensão de como as coisas podem ser. Às vezes o poder, ele muda de uma forma muito brusca, a cena muda. Um exemplo, nós pegaríamos uma árvore para fazer quantos palitos de fósforos? Uma árvore para milhões? Mas me diz para mim, um palito de fósforo causa um incêndio em quantas árvores? Depende de onde as coisas estão. Há momentos legais, agradáveis, bons, satisfatórios, sim, mas nem sempre são. Essa é a grande verdade. Mas é o que disse Pedro: para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que o Senhor firme os nossos passos. Que essa seja uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Nós vamos viver o incrível, sensacional, o extraordinário. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que seria possível. É só isso. Então fique de pé. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Pedimos a tua bênção sobre esta semana que hoje se inicia. Pedimos que o Senhor possa ir à frente, agindo, movendo, e que possamos nos manter ou mantermos firmes na tua presença, no teu altar, seguros na tua mão, construindo uma história a cada dia. Ó Deus, continua conosco, Pai. Abençoa cada lar. Eu quero repreender o divórcio. Eu quero repreender a falência financeira. Eu quero repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Te damos graças por tudo. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam